Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e hoje nós iremos concluir a nossa revisão. Como estratégia de revisão, eu adotei a resolução de questões de atividades que já foram postadas no Google Classroom. As atividades que eu irei resolver hoje são as atividades 8 e 9. Peço que vocês estejam com essas atividades em mãos, ao alcance, para que vocês possam acompanhar ao longo da aula. O assunto é propriedades coligativas. Como atividade de revisão, além de vocês necessitarem assistir essa videoaula, eu peço que vocês também comentem, né? Comentem se gostaram do vídeo, vocês podem comentar lá mesmo no YouTube, tá? Ou então mande para mim no privado, tá? O que vocês acharam, se ficou mais claro, se suas respostas coincidiram com as minhas, tá? Se a compreensão melhorou, tá bem? Então, é o que eu peço, essa é a atividade de revisão. Procurem também questões na internet, tentem responder questões na internet e não copiem e colhem respostas, principalmente cálculo. Tentem desenvolver por vocês mesmos, tá ok? Então vamos iniciar aqui a resolução da atividade 8, questão 1, que diz assim: relativamente ao diagrama de fases, logo abaixo, assinale V para verdadeiro e F para falso, tá? Então vamos aqui para o primeiro item, tá? Deixa eu aqui marcar texto aqui para ficar mais claro as correções, tá? No ponto D, tá aqui o ponto D, tá? É esse ponto bem aqui, ó, em cima da curva vermelha, tá? Tem-se o equilíbrio entre os estados sólido e líquido. E aí, gente? Esse aqui é a curva de sublimação, tá? Note que desse lado aqui, como nós vimos, nós só temos o quê? A substância, né, no estado sólido. E desse lado aqui, nós temos no estado gasoso. E essa curva, ela faz o quê, ó? Ela limita, né? Ela está no meio entre os estados sólido e o estado gasoso. Ou seja, qualquer ponto nessa curva aqui, ó, nessa curva aqui, nós vamos ter o equilíbrio entre os estados sólido e gasoso, tá? Em qualquer ponto. Só que aqui no item 1, ele disse que há um equilíbrio entre o estado sólido e líquido. E não é líquido, né? Seria sólido e gasoso. Aqui está falso, tá? Item 2. No ponto B, cadê o ponto B? Tá bem aqui, ó. Ponto B, né? Ponto B. Tem-se o equilíbrio entre os estados líquido e gasoso. Aqui a gente tem a curva de vaporização, né? Qualquer ponto dessa curva, ó, note que ela está bem no meio entre o estado líquido, esse espaço todo aqui, ó, é o estado líquido, a substância encontra-se no estado líquido, e aqui estado gasoso. No meio, né, é assim que a gente interpreta, tá? No meio da curva, em qualquer ponto dessa curva aqui, nós vamos ter a coexistência dos estados o quê? Líquido e gasoso, ok? Então está correto. Item 3. No ponto C, cadê o ponto C? Ó? Ponto C está bem aqui. Tem-se somente a substância no estado gasoso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Lembrando, né? Aqui, ó, só estado gasoso, aqui estado líquido e aqui estado sólido, tá? O ponto T, cadê o ponto T? Tá bem aqui, ó, ponto T. Bem aqui, ó, tá? É a união das três curvas, ó. Curva, cada uma das curvas, né? Curva de vaporização, de sublimação, curva de fusão, todas coincidem nesse ponto. O que significa isso, né? Então ele diz que no ponto T, correspondente ao ponto crítico, as três fases coexistem em equilíbrio. De fato, as três fases coexistem em equilíbrio. No entanto, esse ponto não é chamado de ponto crítico. Então aqui, ó, está incorreto. Não é ponto crítico, e sim ponto triplo, ok? Então, esse item é falso. E vamos agora para o último item que diz: embora não tenha sido informado na questão, é possível identificar que a substância em análise no diagrama é a água, pois a temperatura de fusão 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição 100 graus Celsius são atribuídas a essa substância. E esse item é verdadeiro, né? Lembrando, né, que a temperatura de ebulição normal, que é a temperatura de ebulição padrão, toda substância
tem a sua temperatura, tá? De fusão e de ebulição. Algumas substâncias, né, são raras exceções, não tem ou uma temperatura de fusão, né, ou uma temperatura de ebulição, mas isso é raro, tá? Em geral, a maioria das substâncias ela tem a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição, que são propriedades físicas. E essas temperaturas de ebulição e fusão, elas ocorrem em determinada pressão, tá? Então, ó, qual é a pressão que a gente tem como referência para definir temperatura de ebulição, temperatura de fusão? É a pressão de 1 atm. A pressão de 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Note que esse diagrama de fase ele corresponde a um gráfico da pressão em milímetro de mercúrio, não é em atm, tá? Então, ó, 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, esse 760 é a mesma coisa que 1 atm, tá? Que é a pressão a nível do mar. E é nessa pressão que nós temos o que? Como referência, saber qual que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição e ponto de fusão, tá? Então, nessa pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou 1 atm, nós temos, ó, a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius e uma temperatura de fusão ou temperatura de congelamento ou temperatura de fusão de 0 graus Celsius. Só quem tem, né, essa temperatura de fusão e de ebulição na pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio é a substância água, tá? Então, uma das formas de você identificar uma substância é através das suas temperaturas de ebulição e temperatura de fusão, tá ok? Então, essa é a resposta da primeira questão. Espero que vocês tenham compreendido melhor. Vamos para a segunda questão. Estudaram-se as variações das pressões de vapor da água pura e de uma solução aquosa diluída de sacarose em função da temperatura. O gráfico que descreve qualitativamente essas variações é. Então, ó, lembre sempre, uma substância quando ela é pura, tá? Você tinha água, tá? Água pura, só água. E foi adicionado um soluto, que foi a sacarose, né? Foi adicionado um soluto. Tá aqui, ó, um soluto não volátil que a gente estudou lá nas propriedades coligativas, né? Então, quando ocorreu essa adição do soluto não volátil, o que vai acontecer? Você vai ter a tonoscopia. O que nos diz a tonoscopia? Que quando ocorre a adição de um soluto não volátil, você vai ter um abaixamento da pressão máxima de vapor. Então você vê aqui, ó, qual dessas substâncias, né, vai ter a maior pressão de vapor? É a substância no seu estado puro ou a substância agora na forma de mistura, na forma de uma solução? Lógico que a substância na sua forma pura. Ela na sua forma pura, ela vai liberar mais vapores do que quando está numa mistura. Até porque ela não vai ter atração com outras moléculas, tá? Ela vai ter apenas o quê? Uma atração entre suas próprias moléculas. Quando você adiciona um soluto não volátil, agora essas moléculas da substância pura vai ser o quê? Atraída por outras moléculas. E para que ela seja liberada na forma de vapor, né, vai ser o quê? Em menor quantidade. Então a água pura, tá? É o solvente puro, né? Ele vai ser o quê? Mais volátil. Ele vai ter o quê? Vai liberar mais vapor. E liberando mais vapor, ele vai ter o quê? Uma maior pressão de vapor. Agora, quando essa água é adicionada um soluto não volátil, como a sacarose, agora você tem uma mistura, agora você tem uma solução. Isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Você vai ter menos vapor formado, tá? Então vai ter o quê? Um abaixamento da pressão máxima de vapor. Então note que aqui, ó, essa primeira curva é a curva que representa o quê? A maior pressão de vapor, é água pura. Ela forma mais vapor do que a mistura água com sacarose, tá? A solução, ó, ela vai formar o quê? Ela vai liberar uma menor quantidade de vapores. Liberando uma menor quantidade de vapores, porque foi adicionado soluto, e esse soluto agora vai o quê? Vai estar interagindo com as moléculas de água, tá? Ele vai formar menos vapor e, consequentemente, sua pressão de vapor vai ser o quê? Vai ser menor, tá?
Então, ó, a substância pura, ela sempre vai ter o quê? Ó? Uma pressão de vapor maior do que a solução que foi formada ao se adicionar um soluto. Note que o solvente aqui é o mesmo, né? Só que aqui a gente tem a água pura, apenas a água, e aqui a mistura água mais sacarose. E isso ocasionou um abaixamento da pressão. Se a gente traçar aqui uma reta, né, nós vamos ver que, ó, se eu traçar aqui uma reta aqui vertical, você vai ver, né, que em qualquer temperatura, lembre lá do nosso exercício, né, em qualquer temperatura, a pressão de vapor da água pura vai ser sempre maior do que a da solução, porque a curva aqui, ó, está acima da curva da solução, ok? Então, a alternativa correta, que explica melhor esse efeito aí do abaixamento, né? Houve um abaixamento da pressão de vapor, a água pura tem uma maior, a curva aqui, ó, de vaporização está acima da curva de vaporização da solução, ok? Então, a alternativa correta, letra C, questão 2. Vamos agora para a questão 3. Terceira questão. Banho-maria é um método científico utilizado tanto em laboratórios químicos e na indústria culinária, farmacêutica, cosmética, conservas, etc., para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância, líquida ou sólida, no recipiente, submergindo o outro, onde existe água, figura 1, né? Aqui é a figura 1, como vocês podem ver. Em cafeterias, o café é mantido quente em máquinas nas quais é usado o banho-maria. Explique, com base nas propriedades coligativas, o fato de ambos os líquidos, ao serem aquecidos, apenas a água entrar em ebulição e o café não. Tá, gente? Então aqui não bastava você encontrar a resposta na internet e copiar e colar como você encontrou. Era necessário você desenvolver com base nos seus argumentos, tá? Seus argumentos próprios, com base também nas propriedades coligativas, tá? Então, ó, por que a água aqui, ó, que é o que está, entenda que aqui, ó, a bacia aqui, a panela com café, ela foi, né? Ela foi aqui, ó, imersa, né? Numa água que continha água. E essa água aqui, ó, ela começou a ser aquecida, tá? E por que a água ferve e o café não ferve? Simplesmente, né? A água aqui a gente interpreta como sendo uma substância. Ela está no seu estado puro, é só água. No entanto, o café é uma solução. É água, né? Mais o pó do café. É uma mistura. Então, uma solução, ela vai sofrer o quê? Vai sofrer a ebulioscopia, tá? Então, você vai ter o quê? Uma elevação da temperatura de ebulição. A mistura café, que é água mais o pó do café, é uma mistura. Então, é como se você tivesse água e fosse adicionado o quê? Um soluto não volátil, que é o pó do café. A adição de um soluto não volátil vai causar o quê? A elevação da temperatura de ebulição. Então, a mistura aqui, o café, ele vai entrar em ebulição numa temperatura acima de 100 graus Celsius. No entanto, a água aqui, ó, que está embaixo, ela só vai ferver até 100 graus Celsius. E qual que é a importância disso? A importância disso é que o café ele vai ser aquecido e a água no café não vai entrar em ebulição. Ou seja, o café não vai perder seu gosto. Ele vai sendo aquecido constantemente sem que haja perda, né, do líquido presente no café aqui para o ambiente. Porque a temperatura de ebulição do café vai ser acima de 100 graus Celsius. A água aqui que está embaixo ela vai alcançar 100 graus Celsius, mas a mistura do café, para entrar em ebulição, ela vai ter que alcançar acima de 100. Então, o café vai estar em aquecimento constantemente, sem que haja perda, tá, do líquido da mistura café. Tá? Então, simplesmente era isso a explicação. Então, vamos aqui para a questão 4. Então, ó, durante o processo de produção da carne de sol ou carne seca, após a imersão em salmoura, solução aquosa saturada de cloreto de sódio, a carne permanece em repouso em um lugar coberto e arejado por cerca de 3 dias. Observa-se que o mesmo sem refrigeração ou adição de qualquer conservante, a decomposição da carne é retardada. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o processo responsável pela conservação da carne de sol. Então, gente, ele fala aqui na letra A. Deixa eu só desativar aqui. Ele diz que formação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de água e os íons sódio e cloro, tá, gente? Então, ó, ligação de hidrogênio, tá? É um assunto aqui do primeiro ano. Geralmente
deixa eu explicar aqui como é que seria. As moléculas de água, né, elas têm os polos, né? Na molécula de água você tem H2O, você tem polos positivos nos dois átomos de hidrogênio e você tem um polo negativo no átomo de oxigênio. Esse hidrogênio ele vai se aproximar, tá, de átomos eletronegativos, como flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Tá? Então a ligação de hidrogênio, na verdade, é uma atração intermolecular, não é uma ligação, é uma atração intermolecular, tá? Por exemplo, do hidrogênio, aqui no caso da molécula de água, com átomos eletronegativos. Né? Por exemplo, né, pode ser moléculas ânions eletronegativos, como flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Tá? No caso, não seria sódio aqui. Tá? Então, aqui a gente descarta. Tá? Vamos aqui para a letra C. Elevação do ponto de fusão da água. Né, gente? Então, aqui, entenda que, se você ler aqui todo o contexto, você vai entender que é como se fosse retirado algo, né, da carne, né? Foi tirado aí um líquido, né? O cloreto, qual foi a função, né? Foi adicionado sal, né, na carne. Qual o motivo disso? Será que foi para aumentar o ponto de fusão da água? Qual que seria o motivo disso? Causar uma elevação do ponto de fusão? Até porque, quando ocorre uma adição de soluto não volátil, tá, a um solvente, vai acontecer a crioscopia, que a gente viu. A crioscopia, na verdade, não é uma elevação do ponto de fusão ou ponto de congelamento. É uma diminuição do ponto de fusão ou diminuição do ponto de congelamento. Então, aqui a gente já descarta. Letra D. Elevação da pressão de vapor da água contida no sangue da carne. Como nós vimos, né? Também a propriedade coligativa tonoscopia. A adição do soluto, no caso aqui, foi o sal, né? A imersão na salmoura, você tem um sal ali, né, sendo adicionado no sistema. A adição de um soluto não volátil vai causar o que? A tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento, tá? Abaixamento e não elevação da pressão máxima de vapor do solvente ali, né, no caso. Então, a alternativa correta só pode ser mesmo a letra B. Desidratação da carne por osmose. Então, quando você pega a carne, tá, e coloca ali, como ele fala aqui, imersão em salmoura, né, que é uma solução saturada, que tem ali o cloreto de sódio, que é um sal, o que vai acontecer? A carne, no interior da carne tem líquido, mas quando você adiciona na solução saturada de sal, você tem agora o que? Um desequilíbrio de concentrações. O meio externo é mais concentrado em relação ao meio interno, no interior da carne. Então vai ter o que? Passagem do meio menos concentrado, então vai sair o líquido interior da carne para o meio mais concentrado, que é o meio externo, onde você tem o sal. Isso é osmose. Ok? E agora nós vamos para a atividade 9, tá? Vamos começar aqui a atividade 9, questão 1, que diz que um químico analisando o experimento verificou uma pressão osmótica de 2,8 atm, uma massa de soluto equivalente a 10 gramas, em volume de solução de 2 litros. Ao olhar o termômetro, ele se verifica que a temperatura do laboratório marca 23 graus Celsius e decide calcular a massa molar da substância, até então desconhecida. Qual a massa encontrada, né, pelo químico? Então, detalhe, né? Aqui é a massa molar, tá? Cuidado, tá, gente? Deixa eu até... Cuidado aqui, ó. Aqui ele diz, ó, calcular a massa molar, tá? E aqui ele diz, ó, qual a massa, tá? Então, detalhe, essa massa é a massa molar. E a massa molar, ela é dada em gramas por mol, tá? Massa molar, ela corresponde à razão entre a massa do soluto dividido pelo número de mols do soluto. É por isso que fica gramas por mol. Como você pode ver, cada um dos itens, ó, a unidade aqui, ó, é gramas, né, por mol, tá? Essa é a unidade da massa molar. Então, ó, dado constante aqui dos gases perfeitos, 0,032 atm litro, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, tá? Então, ó, tem uma dica aqui, tá? Era para usar as fórmulas da pressão osmótica, que é essa aqui, ó. Pressão osmótica representada aqui por π é igual a molaridade, representada por esse mzão, vezes a constante, né, aqui, ó, R vezes T. Essa temperatura, ela é dada em Kelvin, né? Então, ó, a questão deu, ó, em graus Celsius. Você teria que fazer aqui a conversão para aí sim substituir na fórmula.
Outro detalhe, a molaridade, que é esse M aqui, ó, é o que? É o número de mols do soluto dividido pelo volume. Ou você pode substituir aqui o número de mols do soluto por essa fórmula, né? Porque o número de mols do soluto, N1, é a mesma coisa que a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá? Então, ó, molaridade pode ser isso e pode ser isso aqui, tá? O que eu fiz? O N1, ó, eu substituí o N1 no que ele representa. Ele representa a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá? Então, considere que essa questão não fez uso do fator de Van Hoff, que é aquele I, né? Por quê? Né? Então, a gente não considera, certo? O fator de Van Hoff aqui, no caso, se a porcentagem de íons que foram formados, né? E lembre que o fator de Van Hoff ele vai corrigir, né? Principalmente quando você tem solutos iônicos, mas aqui ele diz que não é necessário o fator de Van Hoff, então a gente só precisa usar essa fórmula aqui mesmo, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é isolar, né, a grandeza que eles querem que você, né, calcule. Então eu sei que a grandeza que a questão pede é essa bem aqui, ó, M1, que é a massa molar da substância, tá? Então para isso, ó, eu tenho a fórmula que foi dada, tá ok? Tá aqui a fórmula, tá? Pressão osmótica, molaridade vezes R vezes T, tá? Aí aqui eu já faço a substituição. Por que eu faço essa substituição aqui, ó? Eu peguei a molaridade, por que eu não utilizei essa, mas sim essa? Porque é o que a questão dá, né? A questão, ó, da massa do soluto, que é M1. A questão dá o que mais? Dá um volume em litros, tá aqui, ó, V. A questão dá o que mais? Da pressão, tá? Então, ó, eu tenho que usar, você vai escolher ou essa fórmula para a molaridade ou essa. No caso, essa. Por quê? Porque ela deu o quê? Massa. Massa do soluto, deu M1, tá? Então, ao invés de você substituir por essa aqui, ó, você vai substituir o Mzão, a molaridade, por essa aqui, tá? Então, ó, esse M aqui, ó, que é a molaridade, vai ser substituída por M1 por molaridade pela massa molar do soluto vezes volume, tá? Vezes R vezes T. Então, o que a questão quer? A questão quer esse bem aqui, ó, ele quer esse M1. Então, você vai isolar o M1, né? Então, ó, o M1 está aqui, ó, tá aqui dividindo, né? Então, eu trago ele para cá, ó. Ele vai vir para cá, certo? Ó. E esse π, ó, que é a pressão, ó, eu vou trazer aqui para cá, certo? Ó. Houve só uma inversão aqui de posições. Isso aqui é matemática básica, tá, gente? Eu estou isolando esse valor aqui, que é o que a questão pede, tá? E esse aqui, ele vai vir aqui, tá? Dividindo, tá? Ok? Então, ó, tá isolado aqui a massa molar da substância. Feito isso, ó, você vem para cá, ó. Tem a massa do soluto? Cadê? Tem 10 gramas, tá aqui. Tem a pressão? Tá aqui a pressão osmótica π? Tem 2,8, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui a massa, tá? Eu tenho aqui a pressão, 2,8 atms, né? O que mais? Eu tenho o volume? Tenho, tá aqui o volume, ó, volume 2 litros, tá? Tem a temperatura? Tem. Só que a temperatura ela foi dada em graus Celsius. É necessário que a temperatura esteja na temperatura Kelvin. Por quê? Porque a constante aqui, ó, a constante que foi dada, ela está o quê? Ó? Ela está em Kelvin, tá? Então, a temperatura também tem que estar em Kelvin e não em graus Celsius. Como a gente faz essa conversão? A conversão, né, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, ó, 23 graus Celsius mais 273, a gente vai ter essa temperatura, 296 Kelvin. Feito isso, ó, você já tem aqui, ó, a temperatura, pronto. Então, todos os dados você já tem, agora é só você dividir e multiplicar, tá? Fazendo essa substituição, você vai encontrar um valor de massa molar igual a 43,34, alternativa letra B, tá, gente? Então, espero que tenha ficado aí um pouco mais organizado, mais claro, tá? Então, cuidado com as unidades, tá? Essa constante aqui, ela pode estar em calorias, ela pode ser dada em milímetros de mercúrio, pode ser dada em joule, tá? Então, muito cuidado com a unidade, principalmente das constantes, ok? Então, vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz que
Por que cortar a cebola nos faz chorar? No momento em que cortamos esse vegetal, as células deste são quebradas e liberam enzimas denominadas alinases e também um grupo de compostos denominados sulfóxidos S-alquenilcisteína. Esses compostos entram em contato com as alinases e por meio de reações complexas produzem o sulfóxido de tiopropanol, que é o gás causador das lágrimas. Tá? Uma das recomendações para se evitar o sulfóxido de tiopropanol no momento em que se corta a cebola é deixá-las por pelo menos 2 horas na geladeira antes de cortá-la. Isso porque esse procedimento acarretará, né? Então, alternativa A, aumento da pressão de vapor das substâncias voláteis, né, gente? Então, entenda o seguinte, lá mais na frente a gente vai estudar, se der tempo, a gente vai ver cinética química, né? E o que acontece na cinética química? A cinética química diz que a diminuição da temperatura, ela vai causar um retardo na velocidade de uma reação química, tá? Então, quando a cebola, né, ali, ela é cortada e ela é colocada, por exemplo, como ele falou aqui, na geladeira, né, o que acontece? A temperatura vai diminuir. Diminuindo a temperatura, a velocidade da reação química ali, ela vai ser também diminuída. Então vai ser menos gás sendo formado, porque a temperatura diminuiu e a velocidade de decomposição, de liberação desse gás vai ser o quê? Vai ser diminuída. Menos gás vai ser formado. Menos vapores vão estar ali formados no meio. Logo, você vai ter uma diminuição da pressão de vapor das substâncias voláteis, tá? Porque você teve uma diminuição da temperatura, isso vai ocasionar uma diminuição da velocidade da reação. Então, você vai ter menos vapores sendo liberados, né? Então vai ser o que? Menos irritação, né, nos olhos. Isso vai causar o que? Uma menor liberação desses vapores, logo vai evitar a questão do efeito nos olhos, acarretando as lágrimas, né? Então a gente já sabe que aqui a resposta correta é letra B. E a letra C, aumento das velocidades das reações envolvidas? Não, né? Lá em cinética química a gente vai ver que quando você diminui a temperatura, a velocidade das reações faz diminuir. Letra D, diminuição do efeito ebulioscópico. Aqui a gente nem pode trabalhar a questão da tonoscopia, da questão da ebulioscopia. Por quê? Porque não está dizendo que houve adição de um soluto não volátil, né? Só está dizendo que foi cortado e foi colocado, né? Então a variação aqui é uma variação da temperatura do sistema. E o que ocasionou essa temperatura de sistema, né? Ocasionou uma menor pressão de vapor, tá? Devido à diminuição da quantidade de vapor de gases formados, tá? Da mesma forma, a letra E, efeito crioscópico. Assim, a gente não teve aí uma adição de um soluto não volátil, né, que causa um efeito ebulioscópico, um efeito crioscópico, tá? Então, segunda questão, letra B. Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão diz: propriedades coligativas são propriedades das soluções que dependem do número de partículas dispersas nas soluções e independem da natureza da partícula do soluto, tá, gente? Então, muito cuidado a esse enunciado, tá? Esse enunciado aqui já dá um conceito de propriedades coligativas, né? Dizendo aí, ó, que independem da natureza, mas dependem sim do número de partículas dispersas na solução. Então, com relação à pressão osmótica, tá? Qual é a alternativa correta, tá? Então, pressão osmótica. Letra A, considerada uma propriedade coligativa e consiste na pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem do solvente de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada, que ocorre através de uma membrana impermeável, né? O único erro aí da alternativa A é aqui, ó. Não é membrana impermeável, tá? A membrana é membrana semipermeável, tá? Então a alternativa A está correta apenas por causa desse detalhe. Vamos para a letra C. Considerada uma propriedade coligativa, né, a pressão osmótica, né, e consiste na pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem do solvente de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada, que ocorre através de uma membrana permeável, né? Então, ó, mais uma vez, ó, lembrando, né, o que é uma membrana permeável? Uma membrana permeável é uma membrana em que ocorre a passagem tanto de soluto quanto de solvente. Tá? Passo 2, passa tudo, membrana permeável. Passo soluto, passo solvente. E o que é uma membrana impermeável? É uma membrana que não passa nem soluto, nem solvente. Tá? Não passa nada. Tá ok?
E o que é uma membrana semipermeável? É aquela membrana que ocorre a passagem apenas do solvente. Tá? Então, muito cuidado aí com esses 3 tipos de membrana. Tá? Letra D. Considerado uma propriedade coligativa e consiste na pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem do solvente de uma solução mais concentrada para uma mais diluída. Então, o erro está aqui, né, gente? Não é a passagem de uma solução mais concentrada, né, para uma mais diluída. É o contrário, né? É a passagem do meio menos concentrado, né? Ou seja, né, mais diluída para uma solução mais concentrada. Aqui foi invertido aqui, tá, gente? De propósito, né? Tá errado, tá? Então, alternativa correta, letra B, tá? Então, muito cuidado. Química é detalhe, assim como a física é detalhe, tá? A área da ciência da natureza é detalhe, tá? Então, vamos aqui para... Ok? Ok. Então, vamos aqui para a questão 4. Certo? Enem. É uma questão do Enem 2012, tá? A osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência a... Então, vamos ver aqui, né? Então, ele diz, a dissorção de um sódio mais sobre a superfície da célula. Letra B, difusão rápida de um sódio para o interior da célula. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Letra D, transferência de um sódio da célula para a solução, né? Letra E, transferência de moléculas de água no interior da célula para a solução. Então, alunos, essa questão de íon sódio, tá? Eu peço que vocês estudem a parte de biologia, na parte de bomba de sódio e potássio, né? E o que é isso, né? Isso é uma proteína presente na membrana celular que vai ser responsável por controlar a passagem de íons, moléculas, né, do interior da célula para a parte externa, né? Então ela vai fazer essa bomba de sódio e potássio, ela vai fazer um controle das concentrações de íon e molécula intracelular e extracelular, tá? E os íons principais é o sódio e o potássio, né? No interior da célula você tem o que? Uma menor concentração de sódio e uma maior concentração de potássio. Tá? Então é por isso que a questão fala sobre isso, né? Célula humana, e ela toca a questão de sódio e potássio. Mas a gente não vai entrar nessa parte aqui, não. A gente só vai entrar mesmo na parte do nosso estudo de propriedades coligativas. Tá? Então, ó, o que ocorre aqui, né? Vamos entender que a imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro, ou seja, é uma solução mais concentrada, né? Olha, note que aqui ele diz que o interior das células, né, você tem uma concentração de 0,15 e agora a célula foi colocada numa solução de 0,20, ou seja, numa concentração maior. Agora ela foi colocada no meio mais concentrado. O interior da célula é menos concentrado e a parte externa é mais concentrado. Então, internamente você tem um meio menos concentrado e externamente você tem um meio mais concentrado. O que vai acontecer? Vai acontecer a osmose. Vai ocorrer a transferência de moléculas do meio interno, que é o meio menos concentrado, para o meio mais concentrado, tá? Que é o meio externo, né? Então, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução, que é a parte externa, alternativa letra E. Então, alunos, eu peço que vocês revejam essas questões, cada uma delas, façam as atividades que eu postei aqui, tá? Tentem fazer novamente sem ver resposta, através dessa aula, tentem fazer sem olhar nada, ok? Busquem questões na internet, tá? Tentem fazer sem fazer simplesmente a cópia e a cola, tá? Aí vocês preenchem lá, aí você começa a fazer, rabiscou o caderno, encheu a folha toda do caderno, né? Errou, o que você faz? Você vai amassar a folha lá do caderno e vai continuar estudando e vai se esforçar e vai dar certo, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos, uma ótima semana.